Alô, você, pecinha do Mosaico Podcast. Esse é o Mosaico Podcast, no seu quarto episódio. A gente está lendo aqui o terceiro capítulo do livro, que chama-se O Suicídio do Pensamento. E hoje a nossa leitora é a Lorena Padilha, gente boníssima que está com a gente nessa noite, para conversarmos um pouco mais, conhecermos um pouco mais o Chesterton e o seu livro Ortodoxia. Leituras densas, bastante informação. A gente convida a você, ouvinte, que leia esse capítulo 3, O Suicídio do Pensamento, e aí, em cima dessa leitura, a gente pode compartilhar muito melhor tudo que a gente vai conversar hoje aqui com a Lorena, tá bom? Para contextualizar esse capítulo, eu queria ler um parágrafo que está ali no meio, justamente falando sobre o capítulo anterior. O capítulo anterior falava sobre o maníaco, né? E diz assim esse contexto, né? O capítulo anterior preocupou-se apenas com a observação de um fato, que o perigo da morbidez que existe para o homem vem mais de sua razão do que de sua imaginação. Não se destinava a atacar a autoridade da razão. Pelo contrário, seu propósito final é defendê-la, pois ela precisa de defesa. Todo mundo moderno está em guerra com a razão, e a torre já vacila. Então, ele está num, num movimento aqui de defesa da razão. Então, não está atacando, mas o capítulo anterior, se você puder ouvir o episódio anterior com o Fabrício e o Gustavo, foi bastante interessante o posicionamento do Chesterton, e até eu já vou perguntar para a Lorena como é que ela vê isso, mas o Chesterton, ele está nesse livro bastante provocado, né, por algumas pessoas que fizeram críticas em relação a outros textos dele, e esse livro é resultado, né, dessas provocações e respostas a essas pessoas. Então ele está bem ácido nesse capítulo aqui, né, não, Lorena? Sim, isso mesmo, Adriano. Acho que dá bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está ouvindo a gente. Mais uma boa noite especial para quem está aqui na sala virtual, nosso grupo, nosso mosaico de hoje aqui. É exatamente isso. O Chester está ácido, mas talvez esse capítulo fique mais evidente se no capítulo anterior a gente podia duvidar assim, nossa, mas então o Chester ele é contrário à razão? O que que ele quer dizer com isso? Nesse, ele deixa bem evidente que não sou contrário. Sabe por quê? Porque se no outro capítulo o assunto, né, ele circulava por uma razão em excesso poder ser considerado loucura, aqui ele vai destrinchar para a gente o que acontece quando essa mesma razão é colocada em xeque o tempo todo, quando ela é desacreditada. Seria mais ou menos pensar algo do tipo: não há verdade. Não, a verdade, não existe verdade absoluta. E aí ele vai traçar isso. Peraí, calma aí, vocês estão duvidando da razão? Vocês estão desacreditando da razão? Então a gente tem que estar, enquanto sociedade, preparada para os efeitos disso. Então, nesse capítulo, a gente pode esperar como que o Chesterton vai traçar esse diálogo e colocar para a gente melhor localizar essa razão e a importância dela, e a importância de se acreditar nesse processo de sermos portadores, portadoras de uma razão. Mas também, para isso, ele vai defender a tese falando muito das virtudes, né? Então a gente vai ter um momento que é um dos momentos mais intensos e talvez bem basilar, porque ele vai construir toda a tese dele falando das virtudes cristãs e que hoje elas estão enlouquecidas. Então a gente vai entender assim o que é isso. E depois ele vai pensar uma virtude especial que é a humildade. E em cima desse deslocamento da humildade, que ele vai provar que está no lugar errado hoje, ele vai colocar
vai localizar os pensamentos modernos, né? Então, ele vai falar, assim, de evolucionismo, ceticismo, anarquismo, teoria do livre pensamento, e aí talvez que ele mostre um pouco a acidez dele, mas a gente precisa fazer uma pontuação muito importante que deve acompanhar a gente como uma lupa para ler Chesterton. Né? Ele está falando de um momento dele, ele está falando o quê? 1908, né? E ele se propôs a escrever enquanto as coisas aconteciam. Então, talvez, se a gente entender pelo menos a pegada de raciocínio ali do Chester, a gente consegue dialogar com ele hoje, até porque, na maioria das vezes, é o que muitas pessoas falam, o Chester é como um profeta, assim, ele dá umas profetadas, né, entre aspas, ele realmente tem posturas que parecem mais profecias, então, às vezes a gente vai estar falando que naquele momento, do Chesterton falou isso, mas na verdade isso vai parecer, vai soar para a gente que é 2021, né? Então, essa sensação dessa renovação, né? Dessa, parece que o discurso dele está se repaginando. Então, é mais ou menos isso, assim, a gente vai percorrer com ele nessas três frentes aí principais. Beleza. Então, já para começar, falar um pouquinho sobre o título, né, do capítulo, o suicídio do pensamento que leva a um termo que ele usa até ao longo do capítulo, que são pensamentos que interrompem pensamentos, né? Então, você meio que como você cria pensamentos para impedir que as pessoas pensem. É mais ou menos isso que ele está querendo dizer. Obviamente, sob o ponto de vista dele, ele fala inclusive sobre ponto de vista ao longo do capítulo, é muito interessante a maneira como ele aborda todos os assuntos. Mas eu queria começar já falando sobre o primeiro tópico aqui que a gente separou dentro desse capítulo, que é sobre as virtudes descontroladas, né? Então, ele começa esse capítulo mais ou menos como ele começa o anterior, falando de frases de efeito, né, figuras de linguagem, que são muito utilizadas para passar mensagem para as pessoas, né? E em um determinado momento ele fala que essa ternura nessas frases pode ser um pouco perverso, porque direciona as pessoas para algo que não tem muita definição. Mas aí ele fala sobre um assunto que a gente separou aqui, que é virtudes descontroladas. E aí eu vou ler o parágrafo aqui para a Lorena comentar com a gente. O parágrafo diz assim: o mundo moderno não é maligno. De certa forma, o mundo moderno é bom demais. Está cheio de virtudes descontroladas e desperdiçadas. Quando um projeto religioso é quebrado, como o cristianismo foi quebrado pela reforma, não são apenas os vícios que são soltos. Os vícios são de fato soltos e eles vagam e causam danos. Mas as virtudes também são soltas e as virtudes vagam mais descontroladamente e as virtudes causam mais danos terríveis. O mundo moderno está cheio das velhas virtudes cristãs enlouquecidas. Vou ler mais um pouquinho. As virtudes enlouqueceram porque foram isoladas umas das outras e estão vagando sozinhas. Assim, alguns cientistas se importam com a verdade e a verdade deles é impiedosa. Assim, alguns humanitários só se importam com a compaixão. E sua compaixão, lamento dizer, comentário dele, é frequentemente falsa. E aí, Lorena? E aí que a gente não vai abrir mão de destrinchar esse parágrafo, porque, assim, para quem está nos ouvindo e foi pego de surpresa, né, assim, pode voltar aí um pouquinho, ouvir de novo o parágrafo, que é isso mesmo, o querido Shakespeare está criticando a reforma, está falando que as nossas virtudes estão enlouquecidas, e elas estão enlouquecidas. Mas vamos tentar entender, assim, seria basicamente um movimento, o que ele está querendo dizer é que, em algum momento, nossas virtudes
e aí, ora no texto, ele vai começar a falar virtudes cristãs, né? Ele vai nomeá-las enquanto cristãs também. Elas estavam juntas. E por estarem juntas, elas surtiam um efeito, elas conseguiam cumprir um propósito. E talvez a gente possa resgatar uma imagem que ele descreve no segundo capítulo, né? A imagem da cruz. É como se pela cruz conseguíssemos ter tanto a misericórdia quanto a justiça juntas, né? Ou seja, as virtudes estão trabalhando juntas. Então, esse é o momento. Só que algo aconteceu que fez com que essas virtudes se dispersassem. E hoje, o que nós temos? Essas virtudes estão isoladas. E por elas estarem isoladas, elas estão loucas. Por quê? Elas não cumprem mais o propósito, para que elas foram pensadas, elas não se relacionam, então elas não garantem a integralidade da função, porque e elas podem ser capturadas por diferentes pensamentos, pela ciência e terem o seu cerne modificado. Porque aí eu vou usar essa virtude que acaba por estar enlouquecida, talvez esteja mais enfraquecida, eu vou usá-la para manipular aqui no meu pensamento e tudo mais. Só que também tem uma coisa, e aí essa virtude isolada, enlouquecida, ela é muito mais perigosa do que até mesmo qualquer tipo de vício. Só que tem uma coisa, o Chester ele vai nomear o que foi isso que aconteceu que dispersou as virtudes. E aí eu peço para todo mundo pegar a lupa, sabe, do momento que Chester estava escrevendo isso. Ele estava escrevendo enquanto as coisas estavam acontecendo. E naquele momento, para o Chesterton, a reforma, né, foi tóxica. Foi ela que fez com que as virtudes se separassem. Possivelmente não, né? Quiser a gente poder falar com ele, ei, nós aqui, esse podcast, essa produção, essa reunião é fruto da reforma. Então, calma lá. Mas possivelmente também hoje ele estaria fazendo outras reflexões, porque a mente dele é essa mente, né, acelerada de reflexão o tempo todo. Então, é importante falar isso sobre a reforma, porque o que a reforma significava? A reforma traduzia muito um pensamento do humanismo mesmo, né? Você tinha ali o Renascimento dando uma ideia humanista, porque o homem passa a ser o centro, né? O saber do homem. Então é isso que estava em jogo. E querendo ou não, para o Chesterton, o cristianismo ele era representado pela igreja. Então, se eu estou tirando a igreja, eu estou questionando esse lugar da igreja, eu estou tirando essa autoridade da igreja, eu estou indo de encontro ao cristianismo, eu estou indo, inclusive, de encontro a toda essa lógica, né, de igreja de controle, colocando o homem no centro. Então, é isso que ele está trazendo, né? Foi esse evento que fez com que a gente dispersasse, que acabasse a igreja, né? Ela não estava mais sendo a igreja como era reconhecida. Mas é importante isso, assim, que ele começa também a falar da razão. A razão ela passa a se movimentar e passa a ser questionada nesse momento, né? Porque as virtudes estão descontroladas num lugar errado. Então, esse é a base que ele vai traçar aí o raciocínio dele. Interessante isso. Eles, depois, ao longo dessa primeira parte do capítulo, ele vai citando alguns exemplos. Ele cita o Sr. Blatchford, ele cita Torquemada, Zola, né, como escritores da época, poetas, né, que fazem. Ele se utiliza desses exemplos para embasar esse ponto de vista dele em relação a esses danos terríveis, né, que essas virtudes descontroladas podem gerar. Mas aí ele segue em frente. Logo na sequência, ele vai falar sobre o deslocamento da humildade. Ele tem muita relação com isso também, né? A maneira como as pessoas lidam com a humildade e
esse deslocamento é que meio que libera elas para terem esse tipo de atitude. E aí eu vou citar aqui um parágrafo onde ele explica isso, que está ali na página 37, e diz assim: ele faz uma comparação da humildade, da velha humildade com a nova, né? Com a do momento que ele está escrevendo. Faz muito sentido para os nossos dias, para os dias atuais, faz muito sentido. Ele diz assim: a velha humildade era um estímulo que impedia um homem de parar, não um prego no sapato que o impedia de continuar. Pois a velha humildade fazia o homem duvidar de seus esforços pessoais, o que poderia fazê-lo trabalhar mais. Mas a nova humildade faz o homem duvidar de seus objetivos, o que fará com que ele pare completamente de trabalhar. E aí, Lorena? O que era? É exatamente isso. Acho que esse trecho que você selecionou, ele resume muito bem essa ideia. Ele vai pensar uma das virtudes, ele vai querer falar sobre a humildade, o deslocamento da humildade. Mas por quê? Não foi uma escolha aleatória. Ele quis mostrar que olha como mudou, olha como não é que hoje. E aí, nesse momento, realmente, quando eu falo hoje, é o hoje do Chester, mas é o hoje nosso. Não é que a gente não esteja mais com a humildade, mas ela está enlouquecida, é uma humildade louca, porque ela está circulando no lugar errado. Porque antes, o que a humildade fazia? A humildade era entendida como uma restrição à arrogância. A humildade, ela traduzia-se em um apetite do homem, aí ele usa muito o termo do homem, mas é do homem, da mulher, da humanidade. Era um apetite da humanidade pelo conhecimento. Era mais ou menos assim: uma mulher está diante de algo que ela não conhece. O que a humildade fazia com ela antes? Ela se colocava nesse lugar do não saber e voluntariamente se colocava vulnerável a esse saber. O prazer dela estava na surpresa. Eu vou aprender uma coisa nova. E aí a humildade fazia com que ela se colocasse numa postura assim: eu não sei sobre isso. Fala sobre isso. A humildade enlouquecida, a louca humildade dos nossos tempos, coloca essa mesma mulher diante de um enigma, de algo que ela não conhece, e aí esse homem, essa mulher, olha para esse algo e fala assim: eu não sei falar sobre isso, então não é comigo. E acabou. Eu não me relaciono mais com o que eu não conheço, porque eu cheguei até aqui sem conhecer, então tá tudo bem. Né? Então, acabou esse prazer na surpresa do conhecimento, porque essa humildade está no lugar errado. Então, ele, inclusive, vai falar isso. A modéstia, né? Que a modéstia é essa ausência de vaidade, né? Para você conhecer. Então, a modéstia antes, ela foi então movida desse lugar de ambição, essa sede pelo conhecimento, para um lugar de convicção, que é essa convicção. Não, eu não sei sobre isso, eu não preciso saber sobre isso, e acaba-se aqui, o meu relacionamento com esse novo. E isso é realmente, quando o Adriano fala que é atual demais, é porque é atual. Ele chega a escrever que um homem deveria duvidar de si mesmo, mas manter-se sem duvidar da verdade. É exatamente isso que foi invertido. Hoje em dia, a parte do homem e da mulher que ele defende, ela defende, é exatamente a parte que eles não deveriam defender, eles mesmos. E mais, assim, aí a gente já começa a entender muito mais esse extrato que o Adriano leu, porque ele vai além. Ele vai localizar nesse deslocamento da humildade o desamparo intelectual que a gente está vivendo hoje, 2021. Ele não falava lá da época. O desamparo intelectual, porque olha a profecia aqui do Chess, infelizmente se cumprindo. Estamos a caminho de produzir uma raça de homens e mulheres mentalmente modestos e modestas demais para acreditar na tabuada de multiplicação.
corremos o risco de ver filósofos, filósofas que duvidam da lei da gravidade. Corremos o risco de ver uma sociedade que duvida que a Terra é redonda. Isso aí é grifo meu. Queria a ajuda do Chesterton para tornar essa frase mais confortável para os nossos ouvidos, porque não tem conforto. Então, exatamente esse é o ponto, o deslocamento da humildade. Nós estamos convictos que a gente não quer mais o prazer da surpresa do conhecimento, a vulnerabilidade diante de um saber. Eu gostei de outra frase dele aqui, e gostei, né? Estarrecedor igual. Ele fala assim: os escarnecedores de antigamente eram orgulhosos demais para serem convencidos, mas os de hoje são humildes demais para serem convencidos. Eles não querem muito saber, não. Né? E acho que a gente também está acho que mais do que nunca, talvez muito mais do que na época de Chester, a gente está na era das receitas prontas, né? E as pessoas esperam alcançar o mesmo sucesso daqueles que entregam as receitas, mas eles não veem o que está acontecendo no backstage ali, né? Então, as pessoas acham que tudo está muito pronto e não sentem a necessidade de adquirir esse conhecimento porque basta ir ali no YouTube, né, e pesquisar. A inteligência artificial do Google vai trazer todas as respostas ali bem orientadas no algoritmo do buscador, enfim. É realmente tempos difíceis. O Hugo está querendo falar alguma coisa. Fala, Hugão. Boa noite, meu amigo. E aí, gente, boa noite. Não, eu tô achando sensacional esse debate, estou gostando muito. E eu queria só acrescentar uma fala, não sei se vai enriquecer, mas eu fiquei pensando muito no que a Lorena falou, voltando um pouquinho aí, né, a minha leitura aí desse início de capítulo, sobre a humildade, inclusive, e outras virtudes aí que estão circulando loucamente pelo mundo, né, graças ao estilhaçamento que ele culpa a modernidade por isso. Eu acho legal a gente pontuar, e aí ajuda até a entender um pouco a mentalidade do Chesterton, que naquele século XVIII, ali, XIX, vinha sentindo os efeitos de uma quebra, né, muito grande de paradigmas, em que talvez, né, na leitura do Chesterton a gente perceba uma saudade da igreja como centro, né? Não só a igreja, mas tudo o que isso significa. Era o centro econômico, o centro político, o centro cultural, o domínio das ideias, né? O sagrado e o divino como os condutores da vida e do pensamento. E aí é legal que ele usa uma metáfora aí, e não tem como ele fugir do que ele próprio diz, né? Ele poderia falar do iluminismo como um grande problema, ele fala do racionalismo, claro, né? Do positivismo, mas ele vai primeiro na religião, que a reforma estilhaça o cristianismo. Então é como se ele enxergasse o cristianismo como uma unidade inteiriça, um vidro, né? Um objeto de vidro inteiro, que é estilhaçado, e aí você quebra o equilíbrio que havia entre vícios e virtudes, né? É o cristianismo que traz esse equilíbrio entre os vícios humanos e as virtudes humanas, por meio, né, do dogma, da tradição, do magistério, da Bíblia, da doutrina, etc. E a reforma é tão culpada quanto o iluminismo por estilhaçar o cristianismo, e os pedaços e fragmentos saírem circulando pelo mundo loucamente. Os vícios agora não têm mais controle, porque alguém quebrou, né, o que dava equilíbrio. E as virtudes da mesma forma não. Então as pessoas não querem mais na leitura dele, tá, gente? Como é que eu achei interessante esse olhar dele. Que as pessoas não querem mais a humildade dentro daquela unidade de vidro. Né? Olha só que incrível colocar como vidro. Né? Então, o cristianismo é uma religião de vidro. Né? Frágil desse jeito? Talvez não. Né? O cristianismo institucional e de Constantino para frente pode ser bem uma estrutura de vidro, mas não a fé cristã estabelecida pelo próprio Senhor. Né? Mas onde eu queria chegar aqui, com esses estilhaços aí circulando pelo mundo e tal, é como se as virtudes não se sustentassem por elas mesmas, porque elas não foram feitas para esse fim, né? Elas precisam de estar emaranhadas no todo,
e de ter um princípio sustentador, que é Deus, que é a fé, que é Cristo e tal. E na modernidade não é só a culpa do protestantismo, com certeza não é, né? Mas o próprio iluminismo é que põe o cristianismo em xeque, né? Que coloca a igreja em xeque, o próprio surgimento do Estado moderno, que começa a regular a vida das pessoas, né? Você agora tem outra maneira de pensar a organização social, economia, política e tal, e tudo isso, o próprio Estado de Direito, né? As leis que vão sendo criadas, elas vão bebendo na fonte do cristianismo, né? Muitos países erguem as suas constituições, as suas leis, o seu modo de pensar, moral e ética a partir dos dogmas cristãos, só que em fragmentos, né? Ninguém pega mais o todo. E eu acho que isso incomoda muito, causa um ressentimento grande no Chesterton aí, né? E a gente vê hoje, de uma poltrona bem privilegiada, né? Com um século praticamente aí de diferença, os efeitos disso, né? Ou seja, esses estilhaços continuam circulando. Eu acho que mais do que nunca, né? A gente tem essa condição como discípulos de Cristo e quem está olhando a história em retrospectiva, de entender que humildade, que outras virtudes, a coragem, a alegria, enfim, essas virtudes não andam sozinhas, né? Elas precisam de estar alinhadas umas às outras, porque todas são fruto do Espírito, né? Eu acho que uma reflexão que eu queria pontuar é essa, que realmente não tinha como evitar esse estilhaçamento, não foi a reforma, foi o movimento que o mundo teve, né? De quebra, né? Até a própria Revolução Industrial trouxe uma mudança muito grande, parte da modernidade, mas muito grande na relação do homem com a natureza e com a própria virtude. Agora, era bom você escravizar crianças 16 horas numa fábrica e no domingo ir para a missa, né, ir para o culto. Era normal você explorar a saúde das mulheres, né, nessas mesmas fábricas, ou respirando toxina de tecidos lá nessas fábricas têxteis da Inglaterra, e nada disso era questionado. Então, assim, é muito complicado para a gente hoje unir o que já está estilhaçado há tanto tempo. Mas eu acho que é um caminho para a gente pensar que em Cristo, né, e com essa conversa, a gente consegue olhar para as coisas e ver que não dá para ser só humilde, não dá para ser só caridoso, não dá para só ser alegre, que você fica bobo, né? Você fica iludido com uma virtude estilhaçada. Enfim, era isso que eu queria falar. Pô, valeu, Gão. Você é fera demais, cara. Te admiro muito. E você vai numa profundidade, né, Lorena? E o Gão é muito fera. Aliás, para quem não ouviu, o Hugo fez o primeiro episódio do Mosaico Podcast. Foi o Hugo que fez o trabalho de apresentar o Chesterton para a gente. Deixou a gente bem empolgado. Por isso que a gente está aqui aceitando o desafio de trazer essas leituras, de humildemente, até como o próprio Chesterton provoca, a gente humildemente buscar esse conhecimento todo que é apresentado por ele nesse capítulo aqui. Tem muita informação e confesso a vocês que é um material bastante denso. E a gente vai continuar seguindo aqui no conteúdo do capítulo 3, o suicídio do pensamento. A gente quer chegar logo quando ele começa a tratar sobre esse suicídio. Antes disso, ele faz uma contextualização do capítulo anterior, ele coloca fé e razão ao mesmo tempo, e ele demonstra um pouco desse ressentimento que o Hugo comentou, porque ele ainda cita, né, a questão da autoridade religiosa sendo atacada pelo racionalismo, né? E ele diz assim, num pedaço do capítulo, aqui um pouco mais para frente, na página 38, ele fala: a autoridade religiosa tem, muitas vezes, sem dúvida, sido opressiva ou irracional. Assim como todo sistema legal, e especialmente o nosso atual, tem sido insensível e cheio de cruel apatia. É racional atacar a polícia? Não. É glorioso. Mas os críticos modernos da autoridade religiosa são como homens que atacam a polícia sem nunca terem ouvido falar de assaltantes. Então, ele faz a comparação do ataque que é feito à autoridade religiosa a um ataque justo, né, que é feito às autoridades policiais, né, que, enfim, a gente não precisa nem citar isso historicamente. E uma outra coisa que ele cita
E aí eu vou passar para a Lorena comentar. Uma outra coisa que ele cita aqui é que, na medida em que a religião desaparece, a razão também desaparece. Ele coloca essas duas coisas no mesmo patamar, né? Pois são ambas do mesmo tipo primário e da autoridade. Então, em defesa da razão, ele fala, olha, não dá para atacar a religião. Entendeu? Então, ele vai demonstrando esse ressentimento que ele tem ao longo do capítulo. Fala aí, Lorena. Porque é exatamente isso. O Hugo trouxe, a gente também já tinha comentado, o Chester, ele parece o quê? Ele localiza o cristianismo. O cristianismo é a igreja, né? Então, assim, se você está atacando a igreja, você está atacando o cristianismo, e ele vai além, porque é exatamente nesse momento, quando ele fala sobre a fé e a razão, que ele vai localizar as críticas aos pensamentos modernos. E ele coloca assim, primeiro que fé e razão não são coisas opostas, contraditórias, nada disso. Isso aí é coisa da cabeça de vocês. Até porque a razão em si mesma é uma questão de fé. Porque, veja bem, só por um ato de fé para você acreditar que o que você pensa tem nexo com a realidade. E aí ele vem colocar que, assim, os pensamentos modernos, né, essas teorias, é como se elas fizessem uma força centrípeta, sabe? De circular em si mesmo. A lagarta, quando morde o próprio rabo, seria mais ou menos isso. Enquanto o cristianismo, aí leia-se, né? Igreja, para o Chesterton, é uma força centrífuga. Então, sai do centro e vai. Então, esse conhecimento acessível e liberdade, que na verdade está no cristianismo. Então, quando você lê isso, que se vocês estão tacando a religião, se a religião desaparecer, se a igreja desaparecer, leia-se cristianismo para o Chesterton, se vocês tacam a religião, a razão vai desaparecer. E aí vocês vão ficar vulneráveis, que aí ele coloca o suicídio do pensamento. Vocês vão ficar vulneráveis a esses pensamentos que quer ensinar para as gerações futuras que não tem que adicionar pensamento. É essa linha de pensamento. Vocês vão ficar vulneráveis a esses pensamentos que eles existem, existe um pensamento, ele fala isso, existe um pensamento que interrompe o próprio pensamento. Esse pensamento que interrompe o próprio pensamento é que, de fato, deveria ser interrompido. Ou seja, né, essas formas modernas de pensamento que têm esse efeito de parar o próprio pensamento. É nelas que se localiza, então, o suicídio do pensamento. E aí ele começa a passear pelas diferentes teorias. Então, ele vai falar do evolucionismo, e ele vai até dialogar com o capítulo anterior, que ele fala, olha, veja bem, evolucionismo, né? O sujeito está em eterna evolução. Então, você não é algo, você é sempre um que há de vir a ser. E aí, como é que a gente faz com as raízes das doenças psicossomáticas? Né? Que aí, reportando ao capítulo anterior, né? Que ele coloca isso. Você acredita em si mesmo, quando, na verdade, você não sabe nem que você é. Então, por aí, ele vai levantando as críticas. Ele fala do pragmatismo também. Como assim? A validade da doutrina é a possibilidade dela ser testada, colocada em prática e ter bom êxito. Esse é o cerne do pragmatismo. Então, naturalmente, você vai deixar de vivenciar, evitar as coisas que não são praticáveis. Então, você tá minando você, enquanto pensador, sua corrente moderna de se pensar, você está minando a sua própria mina. Entende? É isso que ele vai. E aí ele vai passar pelas diferentes frentes. Então, é mais ou menos aí que ele já introduz e não sai daí, da ideia do suicídio do pensamento. Isso, ele falando da evolução, achei legal um trecho que ele cita de um livro, que assim, que gire o grande mundo para sempre nos retumbantes sulcos da mudança. Então, o progresso que vem da evolução, isso está baseado num padrão imutável que são os sulcos da mudança, né?
Então, ele usa bastante esses exemplos para mostrar que esse pensamento, ele mesmo se mata, né? Ele usa referências das quais ele duvida. Então, ele vai citando, né, para o ceticismo, para o pragmatismo, para todas essas vertentes, para essas linhas de pensamento, como elas mesmas vão se matando, né? E daí o título do capítulo. Agora, uma, uma pausa para um resumo, né? Aqui. Ele, no final das contas, quando ele começa a explicar todos esses, essas linhas de pensamento, ele vai mostrando, né, que todas elas têm uma mania suicida, né? Que é justamente no momento que elas tentam ser explicadas, elas se baseiam em coisas que elas negam. E um ponto interessante que ele mostra no livro é que, quando ele vai falar do livre pensamento, é que as pessoas que trazem essas linhas de pensamento, né, quem defende o pragmatismo, o ceticismo, o evolucionismo, enfim, todas essas visões, elas, na realidade, elas têm um medo do perigo do livre pensamento. Mas o que ele, na realidade, diz é que, olha, não vem com essa história não, porque o livre pensamento ele não está começando agora. Ele não é um perigo que virá. Na verdade, todas essas linhas de pensamento que são contra o livre pensamento, elas estão matando o livre pensamento. Tá? Daqui um tempo, se nada for feito, né, daqui a um tempo, o livre pensamento não existirá mais, né? Ele diz aqui, né? O que estamos vendo não é a infância do livre pensamento, é a velhice e a dissolução final do livre pensamento, porque alguém que não tenha referência religiosa e a razão e que não tenha o livre pensar vai se sentir impelido, né, a seguir uma linha de pensamento predominante. É isso que ele está querendo dizer aqui. E ele sempre, quando ele vai falar sobre alguma linha de pensamento moderna, ele termina tocando na questão da liberdade, né? Então, nesse momento ele fala, e aí o livre pensamento esgotou sua própria liberdade, né? É, o que muito bem traz para um outro ponto interessante, né? Que é a questão onde está localizado o teu desejo, né? Que liberdade é essa? Que quanto mais você acha que está livre, na verdade você está prisioneiro nesse pensamento. Isso, ele até cita a Revolução Francesa, né, como um ícone de liberdade histórico, que é para trazer a liberdade, mas de, na democracia que é buscada dentro da Revolução, na verdade, eles desejam muito as regras, né, os limites que são impostos por esse regime republicano, né? Então, eles não estão somente interessados naquela liberdade, mas também nos limites que são impostos, né? Nos votos, no caso, que são característica da democracia que é imposta ali. Então, é bastante interessante esse argumento dele. E aí, como próximo tópico, a gente seguindo aqui no caminho, ele fala sobre a doutrina da vontade, que é um ponto assim que eu, eu queria ler aqui um trecho, e aí vou pedir para a Lorena comentar, porque a Lorena que mandou bem no estudo aqui. Mas vamos lá, eu vou puxar o parágrafo e ela vai trazer para a gente as impressões dela. Vamos ver aqui. Ó. Mais uma palavra, porém, deve ser adicionada. No começo desse esboço negativo preliminar, eu disse que nossa ruína mental foi forjada por uma razão descontrolada, não por uma imaginação descontrolada. Estamos falando lá do descontrole das virtudes, né?
Um homem não enlouquece porque faz uma estátua de 1 quilômetro de altura, mas pode enlouquecer ao pensá-la com poucos centímetros quadrados. Ora, uma escola de pensadores viu isso e saltou para ela como uma maneira de renovar a saúde pagando o mundo. Eles veem que a razão destrói, mas a vontade, eles dizem, cria. Então, agora não é mais razão versus fé, é razão versus vontade. Como é que é isso, Lorena? Eu acho que isso não soa muito proximal, se a gente destrinchar. Porque o que ele está trazendo aqui é que a autoridade agora está na vontade, não na razão, como você colocou, Adriano. Então, a gente teria hoje os atos da humanidade sendo julgados a partir do quanto se deseja. Então, vê se isso não soa familiar. Eu quero, eu posso, e eu vou conseguir porque eu desejo muito. É só uma questão de querer. Isso é muito familiar para os nossos ouvidos hoje. E o Chesterton estava trazendo isso que ele vai chamar de doutrina da vontade. Né? Então, ele até fala assim, o exemplo da geleia, né? Você, pela vontade, você não fala mais. A geleia me fará feliz. Não, você fala o quê? Eu quero a geleia. Então, com isso, você condiciona o seu querer, você torna essa doutrina da vontade algo como uma autoridade divina mesmo. E aí você. E os passos que os pensadores, segundo ele, né, os pensadores modernos dão, é que justamente por você estar circulando a sua vontade, ciente do que você quer, você está livre. Livre da razão, né? Você só tem que saber sobre o seu querer e se posicionar a partir disso. E ele fala: olha, engano de vocês estão mais aprisionados do que antes, porque vocês estão idolatrando algo. E a adoração da vontade é a negação da própria vontade. Por quê? Porque você passa a adorar e a focar a coisa, o que você deseja e quando essa coisa é conquistada. Você deixa de vivenciar o processo de escolha, né? Que você poderia localizar a tua felicidade nesse processo de escolha. Não, mas eu me resumo à coisa que eu desejo. E aí, porque eu consegui, eu passo a ser, né? Porque eu dei voz, eu sou livre, dei voz à minha vontade. Mas, e aí ele vai falar, olha, tolice, porque todo ato da vontade é um ato de autolimitação, de autossacrifício. Por quê? Porque se você quer algo, você quer a coisa, e tem a coisa, não é sobre a coisa, é sobre tudo que você deixou de ter. Né? O seu foco está no lugar errado. Cada ato, então, de seleção vai puxar exclusões irrevogáveis. E aí ele até vai convocar o pensamento anarquista, né? E aí ele vai falar muito do Davidson, que inclusive é um anarquista assim, brilhante. E nisso o Chesterton concorda comigo e eu com ele, que ele fala, o cara é brilhante. Mas ele, essa teoria da liberdade, do anarquismo, né? O que para o Davidson é muito valioso? Ele se irrita a respeito da moralidade comum. Então, o que o Davidson vai falar? Vocês têm humanidade, você tem que querer alguma coisa. Conheça a sua vontade, não fique nessa de moralismo. E aí o Chesterton vai colocar, só que tem uma coisa. A humanidade pode querer sim uma coisa, e essa coisa ser o moralismo. E aí, o que você faz com isso? Anarquismo, né? Com essa escolha. Como que fica quando o nosso querer, aí ele vai colocar todos os pensamentos modernos, e aí é Chesterton, tá? Vai colocar todos esses pensamentos modernos como pensamentos que doutrinam a vontade, são adoradores, idólatras da vontade. Então, como é que vocês ficam quando o querer esbarra justamente numa escolha que é o seu motivo de revolta,
né? Se a gente deseja uma lei que você se revolta, né? E aí como é que fica? E isso tudo ele está trazendo para ratificar, né? Confirmar o suicídio do pensamento. Então você defende algo, mas você se mina nesse algo, se não se segue dessa maneira nessa cartilha. Então é um pensamento que para. Ele cita o anarquismo como algo, um pensamento que provoca criatividade, né? Mas ele diz assim, né, arte é limitação também. A essência de cada quadro é a moldura. Então tem algo que está ali no seu nível de criatividade, mas tem certas leis naturais que, assim, limitações das quais você não pode. Se você quer fazer uma arte que retrata uma girafa, por exemplo, você não pode fazer uma girafa com pescoço curto. Essa sua liberdade anarquista não vai retratar uma girafa. Então, é mais Assim ou menos como assim que funciona o argumento dele, né? assim como ele vai falar de uma obra, né, sobre o triângulos, que ele nem leu, mas que ele se interessou, porque é uma obra que no título fala de amor aos triângulos. Então, ele fala assim: olha, você ama triângulos porque ele é um triângulo, ele tem 3 lados. Não vai você convencer o triângulo a sair de si e ter mais lados, porque se o triângulo se libertar dos 3 lados, a vida dele chegará ao fim. Claro que aí a gente pode botar uma vírgula, né, e pensar, tá, vai chegar um fim enquanto um triângulo. Mas é isso que ele quer dizer, assim, né? Que ele fala dessa defesa da arte como algo, não, mas o artista deseja os limites, deseja a moldura, como você falou, Adriano, né? Ele deseja ali esse espaço. Então, não é bem por aí, né? Isso mesmo. E aí, ele vai tratar do homem que, que não quer lidar com esses limites, que quer essa liberdade, que transforma o liberalismo em liberalidade, como ele cita aqui, né? Ele ainda fala assim: os homens tentaram transformar, revolucionar de verbo transitivo para intransitivo. E aí eu queria que você comentasse sobre isso, né? Porque assim ele fala, né? O Jacobino lá da Revolução Francesa, ele poderia falar não apenas do sistema contra o qual ele se rebelaria, né? Mas do sistema contra o qual não se rebelaria, o sistema em que confiaria. Então, assim, quando a gente revoluciona algo, né? É um verbo transitivo, mas pessoas que se identificam como revolucionárias de qualquer coisa, e ele realmente não encontra muito sentido nisso. O que você acha desse comentário dele? Ele está falando sobre o revolucionário, a revolucionária moderna, né? E ele vai colocar exatamente com essa explanação sua, Adriana, é onde ele coloca que esse revolucionário, essa revolucionária, é um cético infinito. Justamente por isso. Ele usa o exemplo dos jacobinos, né? E assim, vale lembrar, né, que é uma classe popular, né, que instaurou a República, então tem uma importância e a gente pode questionar os ecos, né, de como foi esse movimento depois, mas jamais a importância disso acontecer, somos frutos disso também. Mas aí a gente não precisa, então, circular muito assim nessa percepção de são. Ele está falando dos jacobinos, não, ele está falando das nossas revoluções de hoje. E talvez de início pudesse criar uma revolta, né? Esse cara está deslegitimando nossas revoluções. Na verdade, ele está falando só o seguinte: olha, se você sabe falar bem sobre o que, contra o que você se rebela, saiba minimamente falar sobre o que você, com o que você se aliança, né? Não é possível, porque se você não sabe minimamente falar sobre isso, que é o mais importante, é sinal que você é um cético infinito.
Por quê? Porque você não acredita em nada. E se você não acredita em nada, há de se duvidar da lealdade da sua revolução. Porque você é leal ao quê? A quê? A quem? Né? E o fato de duvidar de tudo, porque você não acredita nada, certamente vai atrapalhar a sua denúncia. Então, aí ele vai questionar, é como se as coisas ficassem muito soltas, né? É como se o pessimista, né, ele coloca, é se como um pessimista denunciasse um policial por matar um camponês, mas logo depois ele vai comprovar que, pelos mais altos princípios filosóficos, que o camponês deveria ter se matado. Porque é isso, né? Tá solto o seu argumento. É a mesma coisa que um homem vai numa reunião política onde reclama dos selvagens serem tratados como animais, mas aí pega o seu chapéu e seu guarda-chuva e vai para a reunião científica para provar que eles, na prática, são animais. Então, é isso, né? Em suma, esse revolucionário, essa revolucionária moderna, para ele ali naquele momento, se comportam quanto verdadeiros céticos, céticos infinitos. E eles estão sempre assim, se minando, né, nos seus argumentos. E é por aí. Mas assim, a Legal. minha percepção também, né? Eu realmente acho, porque aí quando você se relaciona com o Chesterton, né? Você lê, num primeiro momento, você pode se sentir violentada, né? Esse cara realmente está desqualificando, né? Mas não, ele está emprestando uma ferramenta analítica para você, a todo momento, se localizar, né? Você sabe, assim, qual é a tua base da tua revolução? Ou você, principalmente nos dias de hoje, assim, né? E também nos dias de hoje, na verdade, porque ele já fazia essa crítica lá e a gente está revivenciando, assim, quase que no ato profético, de pessoas desqualificadas, com pautas avulsas, que não sabem aonde querem chegar, que de fato não circula ali uma ideia de coletividade de acesso e que estão bradando por aí e que podem se comportar enquanto céticos infinitos, porque na verdade estão bradando, bradando e não se colocam, né? Aonde eu quero chegar e como eu vou chegar, e eu não sou só essa crítica a tudo e essa descrença a tudo e a todos. Ele até fala aqui, depois que o homem moderno em revolta tornou-se na prática inútil para todos os propósitos de revolta. Ao se rebelar contra tudo, ele perdeu o direito de se rebelar contra qualquer coisa. Então, algumas coisas assim, né? Tipo, quando tudo é prioritário, nada é prioritário. São constatações assim que a gente faz. É realmente importante ter pauta, né? É importante saber sobre o que você está falando, e acho que esse é um toque legal que ele dá. É organizar a própria luta. Eu queria trazer uma imagem, que ele se coloca, uma imagem, né, que a gente realmente já está encerrando, e ele coloca uma imagem dele nesse momento, né? Ele fala assim: olha, aqui termino, e ele escreve, graças a Deus. Né? Aqui eu termino, graças a Deus, esse capítulo, né, que é a mais tediosa tarefa desse livro. Eu grifei aqui no meu livro também essa frase. Que é a revisão imperfeita do pensamento recente. E aí ele coloca: ó, eu estou terminando isso aqui, estou escrevendo aqui, estou na minha escrivaninha. E do meu lado tem uma pilha de livros desses pensadores inúteis, né? E ele coloca inúteis. Essa é a imagem. E aí eu me sinto convocada também nessa imagem, assim, né? Calma aí, Chester. Qual é a vírgula disso? E aí ele
mas ele explica assim, por que essa inutilidade para ele se apresenta. Porque ele fala, ó, pois a loucura pode ser definida como o uso da atividade mental para alcançar o desamparo mental. E eles, essa pilha de livro, essas pessoas, e eles quase chegaram a isso. Mas, mesmo assim, eu me coloquei nessa perspectiva ali do lado dele. E a vírgula, Cheston? Como é que é isso? E eu não precisei nem imaginar muito, assim, porque eu queria falar sobre a parte final, assim, do livro. Ele faz uma escolha do livro, não, do capítulo. Ele faz uma escolha para encerrar esse capítulo que eu me senti incluída, eu me senti bem-vinda, e não teria como eu permanecer em ora rebeldia, ora em poucas concordâncias, e eu não podia ficar no mesmo estado, porque o Chesterton ele escolheu terminar de um jeito que aí eu reli o capítulo, porque ele terminou dessa forma, eu reli o capítulo e eu estabeleci um outro diálogo com ele, e eu entendi que desse recorte, aquele momento que ele foi ousado em escrever o que ele estava vivendo. Ele não esperou as coisas acontecerem. Ele não está no nosso momento de ter outra leitura sobre reforma protestante, sobre Revolução Francesa, sobre todos esses pensamentos que ele cita. Não, ele estava fazendo ali na hora, e ele era bem-vindo nessa feitura, porque todos esses pensadores mandava textos para ele ler antes, para ele criticar, porque sabia que as críticas dele eram uma crítica que também construía. Mas aí, qual é a escolha que Chesterton faz para finalizar esse capítulo que me abraça? É um capítulo que naturalmente, infelizmente, naturalmente, quando a gente vai estudar os pensadores, quando a gente vai estudar as diferentes frentes teóricas, nós estudamos homens. São homens, é tudo no masculino. Você não precisa ter problema algum em escrever o texto todo, convocando o homem, o saber do homem, o conhecimento do homem. E o Chesterton subverte isso comigo, porque ele vem falar, ele encerra, ele bota todos esses homens submetidos à figura de uma mulher, a Joana d'Arc. E ele tinha acabado de falar de Nietzsche, por exemplo, ele tinha falado de Tolstói, que para a gente aqui no Brasil ele passaria como um crente. O Chess fala, ele é budista e ele é ácido para todos os lados. E aí ele traz a figura da Joana d'Arc. E ela fala o seguinte, e ele fala o seguinte, a Joana d'Arc, ela não estava presa na encruzilhada como os demais. Que ele fala, né, que todos esses pensadores modernos estão presos numa encruzilhada. A Joana d'Arc não. Ela escolheu um caminho e percorreu por ele como um raio. E aí ele vai falar de algumas características positivas de Tolstói, de Nietzsche, mas aí ele vai falar o seguinte, não tem isso tudo aí que eu estou falando deles, que eu consegui achar coisa boa neles? A Joana d'Arc, ela tinha tudo isso. E mais, ela tinha uma diferença. Ela não elogiou a luta, mas ela lutou. Sabemos que ela não temia um exército, enquanto Nietzsche, pelo que sabemos, temia uma vaca, de fato. Tolstói apenas exaltou o camponês. Ela era a camponesa. Nietzsche apenas exaltou o guerreiro. Ela era a guerreira. Ela venceu os dois em seus próprios ideais antagônicos, porque ela era mais gentil que um e mais violenta que o outro. No entanto, ela era uma pessoa perfeitamente prática, que fez algo. Enquanto eles eram especuladores selvagens que não fizeram nada. Então, é sobre a prática. É sobre você transformar e se colocar coerente numa prática inclusiva para todos e todas. Para você bancar um exercício de fé
que leve a uma prática acessível, uma fé de acesso. É para você aprender a questionar quando os discursos ao seu redor foram excludentes. É para você transicionar do saber, da leitura, das filosofias e traduzir isso em território, em defesa de território, de prática, território como prática. É você entender que uma forma, como o Chesterton coloca, estão tentando sabotar a razão. É você entender que hoje nós temos sabotadores de razão, de conhecimento, que entende como estratégia você obstruir o caminho do saber, da educação, de uma educação inclusiva, de qualidade, porque isso cria sujeitos minimamente instrumentalizados para questionar. É essa prática, sabe? É esse tipo de instrumentalização. Era esse o temor do Chester. O que vocês vão fazer com isso? Aonde vocês querem chegar? Se organizem. Organiza a tua própria luta. Organiza a tua fé. Organiza a tua instituição religiosa. Senão vocês vão virar verdadeiros céticos. Crentes céticos. Mulheres céticas. Pais de família céticos. Céticos infinitos. É sem fim esse ceticismo de vocês. Então se organizem, pratiquem isso aqui. Tratem com seriedade. Então, eu me senti acolhida, porque a escolha dele, ele podia chamar vários pensadores, porque ele conhecia, ele se relacionava, ele era contemporâneo aos caras, mas também selecionou uma figura feminina, e isso me inclui, e eu não vou abrir mão disso, de discursos que me incluam, porque assim eu organizo a minha luta. A Lorena mandando ver. Isso aí, Lorena. Tá vendo? Foi muito legal mesmo. E ele ainda conclui, né, o último parágrafo do texto, ele fala também do que todos esses, né, com os seus estilhaços, né, com o espalhar de virtudes, com isso que ficou tudo muito bagunçado, o que isso faz com Jesus. Ele diz assim, ali no final: há um gigante de quem vemos apenas os braços pendentes e as pernas caminhando por aí. Eles rasgaram a alma de Cristo em tiras estúpidas, rotuladas de egoísmo e altruísmo, e estão igualmente intrigados com sua insana magnificência e sua insana mansidão. Eles dividiram as vestes dele entre si, e sobre as vestes dele lançaram sortes, embora sua túnica não tivesse costura de alto a baixo. Então, a gente pega essas virtudes descontroladas, a gente percebe tanta coisa sendo dita, né? E, e, e a gente precisa unificar essas coisas, unificar todos esses discursos, né? Unificar todos esses pensamentos. Eu concordo bastante com ele nesse sentido. É um esforço que a gente precisa fazer. Que falas como essa sua façam sentido também para a gente que é homem, que está aqui, né? E isso continue fazendo a diferença para a gente, né? Fala, Hugão, pode comentar aí, meu irmão. Primeiramente aí, parabéns, Lorena e Adriano. Foi realmente sensacional. Olha, cara, vocês conseguiram resumir um capítulo enorme aí, sem deixar nada de fora, que foi muito feliz. E o olhar que você trouxe, Lorena, foi bem minucioso e trouxe elementos aí que fazem parte da nossa realidade. E eu acho que é um convite poderoso na prática, né?
inclusive, eu só quero fazer uma contribuição, e assim, claro que é bem pequena, perto de tudo que foi falado, Adriana e Lorena arrebentaram, cara, estou muito feliz. Eu acho que hoje o negócio está amadurecendo, né? Está cada dia mais rico, mais pessoalizado, cada dia mais dialogando com o chão da gente, né? E assim, a coisa que eu quero pontuar é que o Chesterton não previa o final da modernidade, né? Muitos autores dizem que nós estamos na modernidade tardia, avançada. O Zygmunt Bauman ele fala que nós estamos na modernidade líquida, né? Então, isso é um fenômeno que o Chesterton não previu. Porém, assim, esses estilhaços que ele diz que saíram aí circulando pelo mundo, eles não pararam de orbitar e corpos atraem corpos, né? É a lei da gravidade, mas ela também se espelha no mundo das ideias. E uma coisa que eu acho que aconteceu e tem acontecido é que nós não somos mais tão modernos. Eles estavam no auge da modernidade, né? Eles estavam antes da Primeira Guerra. A Primeira Guerra foi um golpe muito forte nos ideais modernos, né, racionalistas. A Primeira Guerra ela cospe na cara dos positivistas e depois vem a Segunda Guerra e o mundo não consegue manter aquele otimismo moderno, né? E aí a gente vira a página para essa ideia de modernidade líquida ou a modernidade tardia, cansada. Tem alguns autores que chamam de modernidade do risco, porque agora nós vamos colher todos os frutos de uma modernidade impensada, né? E o que eu estou falando com isso? Que ao invés de céticos, talvez até otimistas, né? Com esse grande rompimento com a religião, falando do Shaw, do Wells, que representavam o pensamento científico, acadêmico e tal, hoje nós não temos mais tanto isso, e nós até temos pessoas que, para tentar fugir dessa força que é a vontade de escolher, de decidir, e como a Lorena frisou muito bem, né, trazendo um exemplo da Joana d'Arc lá, tomar uma decisão e não apenas escolher. Escolher não é só tomar decisão, é permanecer, né? É perseverar. Então ali o exemplo da Joana d'Arc é esse, ela escolhe, toma uma decisão, exemplo lá dos jacobinos, né, que sabiam muito bem o que queriam e o que não queriam. A Joana d'Arc toma uma decisão e vai até as últimas consequências práticas aí, pagando com a própria vida. Aí a gente chega numa geração, cara, que se torna tipo um cético crédulo. O que seria isso? Ele não crê em nada, mas ele crê em tudo. Esse é um dos tipos, né, do pós-moderno. A nossa geração é assim. Para não duvidar de nada, ele crê em tudo. E para não crer em nada, ele duvida de tudo. Entende? E aí nós, como igrejas, como irmãos de Chesterton aí, com 113 anos de diferença, não estamos mais no ápice da modernidade, nós estamos agora numa crise da modernidade. E as pessoas desistiram de serem céticos totais e questionarem tudo, ou de viver, né, idolatrando as virtudes, e o que elas querem é uma liberdade. Elas sabem que a liberdade plena não existe. E aí, para você não se comprometer com nada, você não decide nada, né? Para você não se, eu não digo você, eu e você, né, mas o indivíduo pós-moderno ou líquido, né? Ele tem dificuldade de se comprometer com qualquer coisa, seja com uma fé, seja com a família, seja com um casamento, seja com um trabalho, seja com uma ideia. Por isso que a Lorena falou, né? Hoje é mais difícil fazer revolução, porque até os grupos sociais famosos por conduzir revoluções não têm mais tido coragem de tomar a decisão revolucionária, ou de vestir a camisa, né, ou de tomar uma decisão que eles tenham que manter e perseverar nessa decisão e pagar com a própria vida. Ou seja, cara, nós vemos realmente uma grande crise, mas como Igreja de Cristo, cara, acho que nós temos isso, esse exemplo da Joana d'Arc, que ressalta esse valor do auto-sacrifício e do guerreiro que é gentil, né, que luta pelo ideal nobre, né, que luta pela vida e às vezes destrói um exército sem matar uma pessoa, né, que faz a gente pensar até que ponto nós estamos nos comprometendo, né? Porque hoje a saída mais rápida é ceda, né? Você concorde com tudo ou não crê em nada, é mais fácil do que você ser como os modernos tentaram, né? O Chesterton tentando validar a autoridade religiosa, outros o ceticismo, e hoje está tão difícil as pessoas se comprometerem umas com as outras, com a vida em comunidade, com o cuidado, com o cotidiano, com os oprimidos, né, com as necessidades que temos encarado. Pô, a gente está numa pandemia e a gente vê a dificuldade que é se comprometer com a vida no meio de uma pandemia. E são sinais dos tempos aí. Então, assim, eu aprendi demais hoje, cara. Agradeço vocês. E aí eu estou colocando só os insights que foram me vindo aqui, de alguma forma comunicarem, eu fico feliz. Obrigado, gente, mais uma vez. Parabéns, viu? Foi ótimo. Muito bom. Valeu.
Pessoal, esse foi o terceiro capítulo do livro Ortodoxia, o suicídio do pensamento. Então, se facilitou um pouco para você agora, vai lá, pega o livro, lê o capítulo. Eu precisei ler algumas vezes, confesso, mas vou dizer, depois desse episódio aqui, estou sabendo bem mais, viu? Lorena, ó, 100%. O Gão também, sempre contribuindo. E queria agradecer a presença de quem esteve com a gente aqui participando, a Carol, Rodrigo, Gustavo, o Daniel Mário também. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui online com a gente. Acho que são esses, né? Agradecer todo mundo aí e dizer que Deus abençoe a cada um de vocês e a gente se vê no próximo episódio. Tá bom? Quer dar um tchau, Lorena? Não, agradecer também o espaço e que a gente gera acolhimento sempre, né? E quem nos ouve possa se conectar com as discussões, mas também estabelecer parceria, entender que somos muitos e muitas e não estamos sós. Um abraço a todo mundo. Maravilha. Então, até o próximo episódio com o capítulo 4, A Ética da Elfolândia. Estou empolgado para saber quem é que vai trazer esse negócio para a gente. Um abraço, pessoal. Tudo de bom para vocês.